bem-vindo a mais um podcast Viver do Digital. E hoje eu estou com um convidado ilustre aqui, Dr. Castilho. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre a importância do digital na fisioterapia. Não é a fisioterapia no digital, é o digital na fisioterapia, que os profissionais da saúde estão precisando muito se posicionar no digital. Seja muito bem-vindo, doutor Castilho. Se apresenta para a galera também. Sou doutor Leonardo Castilho, fisioterapeuta, biomédico, especialista em dor, especialista em injetáveis. Sou fisioterapeuta da Polícia Militar e também fisioterapeuta da Enseada do Suar, Instituto de Reabilitação. Estou aqui para responder. Obrigado pelo convite. Estou muito satisfeito com isso e ansioso também para saber suas perguntas. Vamos lá. E também tenente, né, da polícia. Sou tenente da polícia atualmente. Eu faço a coordenação da equipe de fisioterapia da Polícia Militar. Muito bom. Isso é extraordinário. Imagina essa pessoa... o Instagram dele está aqui embaixo. Já aproveita. Vai lá, siga. Já fala que veio aqui do podcast também, que nós vamos hoje, você vai saber vários segredos sobre viver do digital na área da saúde. Doutor Castilho, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é: como tudo isso começou? A vontade de viver do digital, de estar posicionado na internet, você já fazia isso antes ou você começou por agora? Como que aconteceu isso? Na verdade, veio por uma necessidade, Os pacientes perguntavam, você não tem Instagram? E a gente vem do conceito da faculdade mesmo. Uma faculdade não tem esse conceito, você não se apresenta tanto devido aos códigos de ética. Então a rede social não era uma coisa efetiva para mim. Mas o boca a boca, o paciente te indicava, você tinha referências. Mas com o tempo o paciente perguntou, doutor, você não tem uma página no Instagram? Como assim, página no Instagram? Porque eu queria te indicar para alguém e, em vez de eu dar o telefone, eu queria dar o seu Instagram. E aí surgiu essa necessidade, eu comecei a gravar alguns vídeos, mas ainda faltava aquela pitadinha de diferencial. E aí eu fui crescendo e trabalhando e conheci a Carly, que foi um diferencial também, que eu chamo ela de minha mentora. Todos os meus passos são planejados com a Carly. E aí a gente começou a trabalhar dentro do digital. E a importância, como é que você fala, que o digital dentro da fisioterapia, Isso aí. E isso digital, faz toda a diferença, sim, porque você apresenta o seu trabalho de uma forma diferenciada e é a forma de comunicação que o paciente hoje procura. Não tem mais aqueles bloquinhos de buscar o médico profissional ou buscar o fisioterapeuta. Você quer um fisioterapeuta, você vai o quê? Procurar na internet. E normalmente você conecta junto com o Instagram sobre aquele assunto. E aquele assunto a pessoa avalia, o que você faz, como é que você trabalha, quais são os seus referenciais. E aí ela busca o contato na sua agenda. E é muito bacana. Vamos voltar 2 passos aqui. Como eu conheci o Dr. Castilho. Importante. Porque importante. Antes eu chamava ele de Dr. Fernando Castilho. Eu só descobri que era Leonardo no Instagram. Verdade. Eu tenho um problema na coluna. Fiquei 4 meses aí o ano passado sem andar. E fazendo minha unha. Porque eu faço a minha unha com a menina que já é muito tempo. E lá tinha uma cliente sua. E eu falei, na hora que eu fui sentar na mesa para fazer... Na hora que eu fui sentar na cadeira, na mesa. Na hora que eu fui sentar na cadeira para fazer a unha, eu fui com muita dificuldade. E a mulher, você tá assim por conta de quê, minha filha? Eu tenho um médico que ele é especialista em injeção. Você tem medo de injeção? Falei, não. Do jeito que eu tô aqui? Não. Ele é especialista em injeção. Toma aqui o telefone dele... e vai falar com ele. E ela escreveu o seu telefone num papel para mim. E eu falei, cadê o Instagram? Ela virou para mim e falou, ele odeia Instagram. Ele não tem tempo para isso. E eu falei, caraca. Aí cheguei em casa e falei, marido, nós temos que marcar com esse médico aqui. Mandei mensagem, marquei. E chegou lá aquela pessoa comunicativa. Eu falei, como que essa pessoa não tá no Instagram? Aí foi onde você me falou, eu tenho um Instagram, mas eu não movimento muito. Tá tudo muito bagunçado e eu quero arrumar para começar a viver do digital. E a minha pergunta é, antigamente as pessoas
faziam, né, propaganda nessa do boca a boca, entregar o número, o cartãozinho, e hoje é o aviãozinho do Instagram. O aviãozinho. Por que você só viu a importância disso agora? Como que você percebeu que você precisava da internet também? Verdade, eu vou te responder várias coisas que você falou, são coisas importantes. Primeiro, tem sempre essa dúvida, e essa dúvida é importante, né? Os pacientes não... todo mundo acha que a gente é médico. Na verdade, eu até brinco, somos médicos perante Deus. Mas, na verdade, existe uma revolução e uma mudança nos últimos anos. Desde 2006, a fisioterapia começou uma mudança gradativa, com algumas áreas que a gente não podia trabalhar. Então, as medicações, e foram implementando fitoterápicos, especializações, botox, intradermo, meso, e até chegar a 735, que é a resolução mais atual, onde libera todas as medicações para o fisioterapeuta. Chegou um momento dentro da fisioterapia que eu pensei, caramba, está muito travado. Eu sempre quis fazer injetáveis. E aí eu falei, vou fazer uma segunda graduação, que a minha segunda graduação é biomedicina. E aí eu pensei, na biomedicina, né, vai me ajudar mais ainda. Só que nesse intervalo também a fisioterapia cresceu bastante. E aí a fisioterapia teve o quê? Outras necessidades, e aí veio as resoluções. A resolução onde capacita o fisioterapeuta para injetáveis. Então você que é fisioterapeuta não pode ficar atrasado. A fisioterapia mudou. E uma das coisas que a gente ouvia muito dentro da faculdade era o quê? Você não pode prescrever nenhum tipo de remédio. Você não pode ter outro suporte para esse paciente. Então o paciente ficava com dor, a gente mandava ele para o pronto-socorro ou mandava para um outro especialista médico, um parceiro que você trabalhava junto, né, dentro da sua network de trabalho, mas você não podia medicar. Então, isso assim, era uma coisa bem limitada. Então, a gente teve uma mudança da fisioterapia. E toda mudança exige novas exigências. E essa exigência hoje, como é que a gente vai mostrar para as pessoas que mudou? E isso era uma dificuldade minha. Então, meus pacientes escreviam num pedacinho de papel, entregavam, procura essa pessoa aqui para fazer. Eu recebi assim. E eu falava, cara, sempre foi assim, desde o início, né? Eu sou da turma de 2003 de fisioterapia. Então, eu tô com 23 anos de formado e 2 anos de biomedicina. Uau. Então, eu já tenho uma experiência grande, já trabalhei de vários... Eu sou da época que a gente olhava o nome da pessoa no livrinho, do plano, né? E você buscava pelo plano ali. Então, assim, essa mudança que era uma dificuldade minha. E quando eu fui atender a Carly, a gente atendeu com injetáveis. E aí, eu consegui mostrar a eficácia da injetável. Né? A Carly falou assim, você tem tantos dias para me melhorar, porque eu tenho um compromisso. Eu falei, meu Deus, eu tenho que dar um jeito. Eu tinha uma viagem para fazer. E eu não tenho paciência, porque qual é o meu conceito de fisioterapia? Eu vou lá, coloco o choquinho nas minhas costas, aí faz uma massagem, coloca a perna para cima, a perna para baixo, e mexe no pescoço, para lá, para cá. Eu não tenho paciência com isso. Sim. Quando eu estou com dor, eu quero alguém que... Depois você pode mandar eu fazer o choquinho, pode mandar eu fazer a perninha para cima e para baixo, mas tira minha dor, pelo amor de Deus. Eu sempre falo isso com o Ed, falo, marido, eu preciso de alguém que tira essa dor. Depois porque ele fica, tem que ir pra academia, tem que fazer... Não, antes tira a dor. Depois da dor, aí sim, aí a gente faz o que for preciso. Então, foi isso que eu me apaixonei no seu atendimento. Entendi. Porque eu cheguei lá, com 2 minutos, eu já não estava sentindo nada. Então, não importa se era injetável, se era na agulhinha, se era... Como é que é? Acupuntura. Acupuntura. Não importa, eu não queria nem saber. Eu só queria que aliviasse aquela dor. Que hoje é a novidade dos fisioterapeutas, né? É a novidade, é o campo que está mais crescendo. A gente até chama de fisioterapia injetora hoje, né? E esse era o problema. Porque o paciente chegava e falava com ele, eu precisava de umas 20 sessões para tirar você da crise. Ele, caraca, 20 sessões? Não tem esse tempo, cara. Eu tô viajando agora para Estados Unidos, eu preciso de essa semana tá bem, entendeu? Vou pegar um voo, como é que eu faço? E aí tá lá, então você vai ter que ir pro pronto-socorro, tomar uma medicação. Então essa era sempre uma queixa dos nossos pacientes. E eu acho que é uma excelente oportunidade para os fisioterapeutas, por quê? Olha só, quando a gente teve as resoluções, que vem desde 2006,
a 2026 aí já estamos há 20 anos liberados para fazer medicações. E a gente teve várias resoluções só amparando mais o fisioterapeuta. E essa é uma excelente oportunidade. Por quê? Porque hoje o fisioterapeuta tem todas as ferramentas necessárias para trabalhar o paciente. Eu consigo trabalhar com você com uma urgência, né? Consigo trabalhar com um planejamento de tratamento com você. Então, eu tiro você da crise, estabilizo o seu quadro, encaminho ou faço exercícios com você e faço um planejamento de sobrecarga, de todas as outras áreas, até reabilitar você para sua atividade e para o seu trabalho. Então, hoje, a gente brinca até que assim, entre 35 a 60 anos é o grupo que o pessoal mais trabalha. Então, são os adultos que não têm tempo. Você falou, eu não tenho tempo. Preciso melhorar para amanhã. E realmente eu preciso voltar, eu tenho uma agenda de compromissos e eu preciso que melhore a minha dor rápido. Então, os injetáveis vieram para tirar essa lacuna. Então, o fisioterapeuta hoje ele tem todas as ferramentas para trabalhar o paciente de forma completa, em todos os momentos da reabilitação. E, na verdade, o fisioterapeuta é o profissional mais capacitado para isso. Porque o fisioterapeuta tem formação de todas essas áreas. Então, a gente estuda lá na faculdade toda a parte de farmacologia, até toda a parte de exercício e avaliação desse fisioterapeuta, desse paciente. Então, de forma que você ainda tem as ferramentas, tem o pilates, tem a osteopatia, tem a quiropraxia, tem o agulhamento, tem a acupuntura, tem bandagem, tem medicação. Então, eu brinco que é uma caixa de ferramentas. E essa caixa de ferramentas eu vou usar aonde for necessário, essas formações, né? Por isso é importante, você que é fisioterapeuta, de aprimorar. Não tem como mais ficar naquele tempo do gelo e alongamento. Até tirar o gelo agora, né? Até tirar o gelo. O gelo nos consensos ortopédicos internacionais, hoje a gente usa calor, que é uma mudança radical. Radical. Né? Muito radical para algumas pessoas. Eu usei muito calor difícil durante de entender, mas tem toda uma fisiologia envolvida. E realmente, se você olhar na medicina chinesa, que é uma das formações minhas também, e a acupuntura, né, eles não usam tanto gelo igual usa, né, nos outros países. No Oriente e no Ocidente é totalmente diferente as relações de tratamento. Então eles usam mais calor. Tá? Os orientais vão usar mais calor porque eles não querem esfriar as estruturas do corpo. Mesmo no trauma, que é um conceito já, você bateu automaticamente, você esquenta, você coloca a mão. Então isso vem da medicina chinesa. E teve vários estudos que mudaram esse conceito dentro das publicações de ortopedia, não enfatizando tanto o gelo e tirando ele para movimentos, alongamentos e até bandagens. Hoje são áreas que dão um resultado melhor que o gelo. Pois é, no meu tratamento da coluna, eu percebia isso. Por quê? Se no frio eu tenho a probabilidade de sentir mais dor, qual é a explicação que o gelo curaria minha dor? Então, eu nunca aceitei o gelo. Sempre gostei da água quente, da água fervendo. Eu comprei uma bolsinha térmica, coloco no micro-ondas, colocava, né? Que graças a Deus tem 3 meses depois do Dr. Castilho. Eu não sinto mais dor. Quando tá assim, querendo voltar, eu falo, Dr. Castilho, preciso de um horário, vai lá, uma injeção nas costas, fica tudo bem. Então, o gelo, ele tinha toda a parte fisiológica que ele diminuía o processo de cascata inflamatório. Só que ele diminuía temporariamente. Naquele momento, passava um tempo, voltava. E o gelo, dependendo do tempo de uso errado, que a maioria dos pacientes dorme com gelo, você acabava gerando um outro processo inflamatório irritativo, com diminuição de vascularização local. Então, eles viram que o calor, você tinha uma melhor vascularização, uma melhora de agentes. Porque qual é a via que o seu corpo usa para desirritar uma área? Ele usa o sangue, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos. O sangue está ali ajudando, né, no sangramento, numa lesão, num trauma, no processo inflamatório. Então, se eu não tenho sangue na área, isso gera um outro alerta no meu corpo. E eles começaram a perceber através de pesquisas e casos clínicos que o calor tinha uma resposta fisiológica melhor e mais anti-inflamatória do que o gelo. Entendi, bacana. E como é mostrar esses processos no digital? Porque hoje, com o avanço da internet,
Existe vários bloqueios, né? Você não pode mostrar sangue, você não pode mostrar agulhas, você não pode mostrar a bunda do paciente. Você tem várias coisas que você não pode mostrar. Eu, no meu caso, que vendo dinheiro, eu tenho que ter maior manobra para falar de dinheiro na internet. E você, que mexe com sangue, perna quebrada, coluna, paciente que tem lesões, como funciona isso? Então a gente tem que seguir o código de ética, né, dentro da nossa profissão, tanto da fisioterapia, tanto da biomedicina. E o código de ética hoje, eu tenho 2 códigos de ética, tenho 2 profissões, mas vamos falar mais da fisioterapia, que é o que eu uso mais, né? Eu posso expor o paciente com autorização prévia dele. Existe o que a gente chama de termo de consentimento de imagem, termo de consentimento de procedimento. Então, é uma orientação boa aos fisioterapeutas. Termo de consentimento não é obrigatório, né? Outras profissões, exemplo, o CRM, ele orienta também a fazer o termo de consentimento para os médicos. A fisioterapia também orienta a ter termo de consentimento. E a biomedicina também orienta a ter termo de consentimento, que é uma proteção para você e para o paciente. Então, o paciente orientado pode ser verbal? Pode ser verbal. Mas vai que o paciente muda de conceito. Não quero mais que mostre as minhas imagens. E hoje a lei mudou. Na lei de visualização, a lei de consentimento, mudou. O paciente ele pode deixar hoje, amanhã eu quero que tire todas as minhas imagens. Então, isso tem que estar muito, né, concreto com o seu paciente, explicar a ele todo o procedimento, explicar a ele para que você vai usar a imagem. Eu vou usar a imagem no meu Instagram, vai aparecer uma parte sua, tudo bem para você? Dentro do termo de consentimento, ele vai assinar e fica uma parte com ele e uma outra parte com você. Quando eu faço o rosto, por exemplo, eu não gosto muito que mostra. Na hora que eles me dão aquele papelzinho para assinar, eu peço para não mostrar, que eu não gosto muito quando eu mostro o rosto. Normalmente, eu também não gosto de mostrar o rosto do paciente. Posso até mostrar um ombro, né, uma coluna, mas o rosto do paciente é um negócio muito íntimo, que às vezes não dá para identificar mesmo o paciente. Então, o paciente, ele é bem confortável. E hoje tem uma coisa legal da ferramenta digital, que você pode marcar o paciente. Eu mando o vídeo para ele, ficou tudo bem, cara? Posso postar? Ele pode postar. E ele posta também, ele me marca, eu marco ele. Então, assim, isso é uma coisa muito natural, né? E de uma coisa dentro da ética profissional. Mas as imagens hoje são bem complexas. E o Instagram, ele tem travado algumas imagens. Sim. Se você quiser patrocinar uma imagem de uma agulha coisas que tem sangue, cirurgias, é mais complicado. Então, gestor de tráfego que sofre com a gente, né? Você dá o seu jeito. O pessoal bota embaçadinho, dá um jeito de não aparecer. Mas eu acho muito importante isso, né? De mostrar as técnicas, mostrar. E eu chamo a atenção até dos fisioterapeutas. Eu tento ter, quando você vai filmar, fazer um negócio técnico. Você tem que fazer o mais técnico dentro, igual você faz no seu dia a dia. Né? A gente já teve causas na justiça de fisioterapeutas que fizeram procedimentos totalmente, né, inadequados e aí foram até chamados na justiça para ver o que estava acontecendo. Então é muito importante seguir todas as técnicas de asepsia, de antisepsia do tecido, usar o procedimento adequado. Isso é uma coisa que a gente exige muito lá na clínica, que eu trabalho com outros fisioterapeutas também, né? E aí a gente tem que seguir as técnicas de procedimento. Né? E aproveitando, já vou fazer aqui meu merchan para chamar o pessoal para o meu curso de periarticular, né? Que está chegando, né? Dia 4, dia 5 de julho, né? Onde a gente vai falar tudo sobre infiltrações periarticulares. E você não ensina só isso também, né? Tem outros Eu tenho vários cursos meus rodando, eu tenho curso de bandagem, eu tenho curso de agulhamento, eu tenho um curso de intraarticular e o xodozão que todo mundo está esperando, mas esse ano tem, é o curso de ultrassom para diagnóstico e procedimentos injetáveis guiados. Nossa, precisa ter isso aí. Isso daí. E a minha pergunta, por que esses cursos todos ainda não estão gravados dentro de uma plataforma? É o nosso planejamento. Todo dia eu falo isso com a Carne. Vou botar que está na incubadora, né? A gente está planejando, já temos uma evolução bem grande em algumas coisas, né? Mas o curso digital vai sair,
né? O curso digital vai sair, a gente está fazendo um estudo ético até onde a gente pode ir digital, até onde a gente pode ir presencial, que eu acho muito importante a questão presencial. Hoje você fazer um curso de injetáveis e você assinar o certificado, né, de empresa, ter todo o registro, tudo bonitinho, porque um certificado válido para o conselho é muita responsabilidade. Então não dá simplesmente fazer um curso online e não ter toda uma certificação. Então eu preciso de talvez fazer um híbrido e a gente está estudando isso, mas em breve, muito breve, vai ter novidades. E hoje em dia, o que faz os profissionais crescerem na internet? Que eu estou vendo que a área da saúde, assim, hoje na minha visão, não sei se é porque hoje eu só pesquiso isso, eu só estudo isso, e eu vejo que a área da saúde está dando assim uma guinada muito grande no digital. Muito grande mesmo. Eu vejo médicos aí com 5 milhões de seguidores, 1,5 milhão, pessoas indo fazer acontecer mesmo. E eu chamo eles para conversar, eu pergunto. Muitos eu já marquei consulta só para fazer perguntas que eu gostaria. E muitos deles falam que por muito tempo eles foram proibidos de fazer. Não era permitido. Você está no Instagram, você tinha que levar a sua vida, mas você não podia responder nenhuma caixinha de perguntas de paciente. Como foi você receber que você também podia ir para o digital, que você também podia falar da sua profissão lá na internet? Eu acho muito importante essa pergunta da Carly, porque ela vai também ao nosso código de ética. Né? Ela vai ser embasada no nosso código de ética. Existe também dentro do código de ética, você não pode criar promessas com os pacientes. Eu prometo que eu vou te melhorar. Isso aí é totalmente... Nem com a agulha daquele nem tamanho com a agulha nas costas. daquele tamanho nas costas. Né? Antes e depois tem que ver também... A lei fala que você pode até postar um antes e depois, mas tem que ver dentro da ética o que você está fazendo, o que é esse antes e depois. Então tem toda uma coerência para você fazer uma publicação no Instagram. Né? Você não pode sair publicando qualquer coisa que você acha que pode publicar. Então, assim, quando eu entrei no mundo digital mais forte agora, você tem críticas, você tem que trabalhar dentro da ética. É uma exposição. E eu acho que mais chama a atenção dos profissionais hoje, e que é o que a gente tem trabalhado muito, é um posicionamento profissional e ético no seu trabalho. É o que as pessoas procuram. As pessoas querem o quê? Um profissional capacitado, com experiência, com prática, com resultado e eficiente. E que te dê uma margem de segurança. Então hoje você tem a sua localização do seu consultório, da sua clínica, você tem todos os registros dentro da Anvisa, você tem toda a normatização correta, você posta no Instagram os seus procedimentos, tem um grupo de pessoas que te perguntam, te acompanham. Eu tenho um know-how de pacientes há 23 anos aí trabalhando. Os últimos 4 anos vai fazer mais ou menos só injetáveis praticamente. Então, assim, não é um profissional qualquer. E esse posicionamento que faz a pessoa te procurar. O cara que está começando... Não é que a pessoa que está começando é ruim, mas as pessoas procuram um posicionamento na internet. Os melhores profissionais médicos, terapeutas, dentistas, né, biomédicos, eles têm o know-how, têm experiência e têm posicionamento dentro da internet. Então é isso que eu aprendi, né, estando na internet. O posicionamento faz o seu cliente... Não, eu acho que eu vou ver com esse profissional aqui. Gera credibilidade. Credibilidade. Né? Eu tenho uma cliente que ela falou assim, não, eu chequei, olhei se a clínica existia, olhei quem era você, olhei seu currículo, olhei todo o seu Instagram, olhei sua bio, olhei tudo que você fazia para depois eu decidir clicar e agendar com você. Que eu achei muito bom o jeito que você trabalhava, os seus resultados, seus casos clínicos. E num vídeo que ela viu fazendo um procedimento da dor que ela estava sentindo. Uau! E aí ela falou, cara, é essa dor aí que eu quero. E aí ela viu antes e depois o paciente falando que melhorou. E ela falou, não, acho que eu quero esse resultado para mim. Então, quando ela chegou no consultório, ela sabia muito mais de mim do que eu dela, né? Eu tive que fazer toda a anamnese com ela, perguntando, mas ela sabia quase tudo sobre minha vida profissional. Então, o profissional hoje que não se expõe, não tem como, porque tem profissionais excelentes. Eu conheço profissionais excelentes que não conseguem se posicionar,
São Eu também extremamente, conheço. sim, são extremamente éticos, profissionais de qualidade, mas como que as pessoas vão saber o que você faz? Exatamente. Né? E não tem nada assim hoje nesse código de ética que já incluir o digital? Não existe ainda? Na verdade, teve uma mudança do antes e depois, uma mudança recente, acho que foi 2014, 2015, onde liberou algumas coisas e a medicina também liberou algumas coisas, a odontologia liberou. Então, os conselhos estão avaliando para não virar uma coisa sem Bagunça, controle. Né? Você pode postar o seu procedimento. Né? Tem todas as regras de. Para você postar o seu procedimento, você tem que estar registrado, você tem que estar amparado, você tem que estar com o seu conselho tudo correto, você tem que ter uma clínica com alvará de funcionamento, com toda a legislação, com tudo correto dentro disso. O problema está aí. Às vezes a pessoa quer postar uma coisa, não quer postar atendendo na cama do paciente ou no lugar que não é adequado. É, então, porque fisioterapeuta, né? E tudo isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Então, assim, hoje o profissional fisioterapeuta, ele está muito capacitado. Eu tenho, né, colegas profissionais que estão no nível muito alto, que antes não tinha. Então, acho que também a internet fez isso também com as pessoas ficarem mais capacitadas, mais técnicas, estudarem, buscarem novos tratamentos para os pacientes e mostrar isso na internet. Ó, tô aprimorando, tô melhorando. Hoje tem isso para te ajudar. Porque também a gente vem de uma história, né, meio tensa da fisioterapia, onde a gente trabalhava com planos, onde a gente não tinha tantos recursos terapêuticos. Hoje tem aparelhos, tem onda de choque, campo indutor, tem medicação, tem exercício, tem pilates, tem academia funcional e assim por diante. Tem tantas terapias legais e boas e profissionais competentes. Mas o que falta às vezes é um posicionamento também dentro do mercado. E isso foi o que eu aprendi com você. Aprendi com a minha mentora. Se posiciona. E assim, você falou aí sobre os atendimentos. Eu vou falar por mim, tá? Agora eu vou puxar aqui. Na primeira vez que eu fui, eu lembro que eu paguei R$1.500 num atendimento. Quantos atendimentos desse um fisioterapeuta consegue fazer por dia depois que ele faz um treinamento? Então, um procedimento injetável hoje, ele pode variar de vários valores. E tempos também, depende da gravidade. Por isso que no consultório eu falo, tem que marcar uma avaliação. Isso é super importante, né? Os fisioterapeutas que estão me ouvindo aqui sabem que existem pacientes mais graves e mais complexos. Você atender um paciente bem complexo com 6 hérnias de disco, que é paciente só que está com uma dorzinha nas costas, é muito diferente. Então, isso também você vai ter que modular o seu tempo de tratamento. Então, feito uma avaliação ideal, feito um planejamento com o paciente, então os valores podem variar de 1.000 até 7.000. Teve um paciente que a gente cobrou R$8.000. Caraca! Porque isso pode variar muitos valores. Hoje a gente tem dentro da fisioterapia, né, intraarticular, né, gel de ácido hialurônico. São procedimentos mais caros, com géis de revitalização, de lubrificação, de ganho de mobilidade, né, até regeneração de tecidos. Caraca. A gente tem o plasma do paciente, que é o PRP, o PRF e o plasma gel, onde você usa o próprio sangue do paciente para fazer o procedimento separando o plasma. Então, são procedimentos que não são baratos. Você precisa de toda uma autorização da Anvisa, você precisa de uma estrutura, eu preciso ter uma estufa, eu preciso ter uma centrífuga, eu preciso ter uma sala adequada para fazer meus ortobiológicos conforme a normatização da Anvisa. A Anvisa está quase toda semana lá, a Vigilância Sanitária visita a gente sempre. Sempre, né? Está sempre de olho, porque a gente trabalha com ortobiológicos. Então, são procedimentos que podem variar em valores significativos. Isso é uma parte boa da fisioterapia, onde você pode ter ótimos resultados. Né? Ótimos resultados dentro da fisioterapia. Isso é importante para os fisioterapeutas saberem que precisa de todo um conhecimento técnico. Isso é muito importante. Então, você que é fisioterapeuta, procura uma formação.
procura uma faculdade. Hoje você recebe uma especialização, alunos de todo o Brasil, todo né? o Brasil. Eu recebo pacientes de todo o Brasil, alunos de todo o Brasil. Eu tenho paciente da Espanha, eu tenho paciente dos Estados Unidos. Uau. Que os procedimentos fora do país são bem mais caros. Se você acha que 8 mil é caro aqui, se você pagar em euro, aí você vai lembrar. Né? A paciente fez o mesmo procedimento na Espanha e pagou tudo em euro. Falou, nossa, tô pagando quase o triplo lá. Entendeu? Então, assim, hoje os pacientes procuram. Igual o dentista, eu acho que tá a mesma coisa. Os dentistas aqui no Brasil são mais baratos que na Europa, em outros países. Então, os pacientes vêm de outros países fazer procedimentos aqui no Brasil também. Então, tá de férias, vou fazer o procedimento, vou fazer uma lubrificação, vou fazer meu ácido hialurônico, vou fazer meu botox e assim por diante. E um curso desse é o quê? Varia de 50 mil reais? Uma formação dessa? Uma formação completa pode chegar até 20 mil reais. Porque hoje, quando a gente chama de formação completa, a gente criou um método lá na clínica. Mas só isso? 20 mil tudo? Se ele quiser se formar em tudo? São cursos separados. Então, a gente fala, uma formação é 20 mil reais, que não é rápida. Então, a gente precisa preparar esse aluno para cada módulo desse. Eu acho isso muito importante, porque hoje você vai achar cursos que você fazem rapidamente. Sim, mas se você preparar em todas as áreas, nosso curso a gente fez uma didática, né? Uma didática hoje de uma forma que o fisioterapeuta, a gente dividiu as partes da fisioterapia injetora. Na nossa formação a gente chama de R1, R2 e R3, que é o método FIP, que é um método onde a gente engloba tudo. E onde o fisioterapeuta vai investir até 20 mil reais para fazer uma formação completa. Intraarticular, periarticular, ultrassom e os injetáveis guiados, e a gente tem um módulo da coluna. Então, toda essa formação dentro da fisioterapia, você consegue ter uma formação completa e dividida. Explica essas divisões, como funciona. E se eu quiser fazer um só, eu consigo? Então, a gente fez uma forma modular exatamente para isso. Então, a gente tem um aluno que a gente chama de R1, que é o paciente, que é aquele aluno que vai atender os pacientes só intraarticulares. Importante também, nosso curso, a nossa formação, ela não é só teórica. O próprio conselho exige que 60% do curso seja prática. Então, se você vai fazer um curso online e não tem prática, já o conselho pode barrar a sua certificação. Não tem uma legalidade. Os cursos têm que ser prático. E o mais importante do nosso curso, o local adequado, local legalizado, amparado, tudo isso. Porque você vai fazer um procedimento, a gente trabalha com pacientes reais, casos reais, pacientes clínicos com problemas e dificuldades reais. Então, quando o aluno está lá, ele vai ter uma dificuldade igual ele tem na hora de fazer um paciente normal. Então, o aluno R1, ele vai fazer todos os procedimentos, né, nas articulações principais, ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho e tornozelo, onde ele vai fazer procedimentos dentro da articulação, guiados às cegas. O que é guiado às cegas? A gente usa referenciais anatômicos para você fazer a introdução de medicação, de ácido hialurônico e assim por diante, dentro da articulação. Então, você fazer teste clínico no seu paciente, vai ver que ele tem problemas articulares. Esse é o aluno R1. Que eu digo que para começar no R1, o aluno R2, que é o nosso curso agora dia 4 e dia 5 de julho. O aluno R2 é aquele aluno que vai fazer o periarticular, ou seja, fora da articulação. Inserções, tendões, fáscias, bursas e até músculos. Eu estou com um paciente com 23 centímetros de ruptura muscular. Eita. E o médico falou, não tem como operar você. E aí a gente vai ter que fez o quê? Periarticular. Plasma do próprio paciente, e a gente preenche essa lesão até que ela cicatriza de novo e regenera com o próprio tecido dele, que é o plasma. Com o próprio agente dele de cicatrização. Recentemente eu atendi um paciente de 16 centímetros, acidente grave de trauma na coxa, que o médico também falou, não tem como operar. E ele foi encaminhado para fisioterapia e a gente conseguiu regenerar bastante. Agora, de 16 só está 3 centímetros de ruptura do músculo. Então, assim, os periarticulares eu digo que é o xodozão, porque é o que mais aparece. Dor muscular, dor de inserções, as epicondilites, as bursites, as tendinites. E às vezes a gente separou didaticamente, mas às vezes o paciente tem intra e tem pério. Por isso que esse paciente às vezes fica mais caro. Que eu tenho procedimentos dentro da articulação e fora da articulação. Então, se eu for fazer um músculo, um quadrado lombar fora da coluna,
é um procedimento periarticular. E o número 3, que é o R3. Então, a gente está querendo fazer um curso onde a gente vai ter todos os alunos de todos os R's. R1, R2, R3 ao mesmo tempo. Né? A clínica hoje tem 7 salas, a gente tem um espaço bem amplo para a gente atender todo mundo junto. Então, a gente faz duplas ou trios, e cada trio desse tem, né, um monitor que te acompanha 100%. Eu passo nas salas antes dos procedimentos e esse monitor fica com o aluno até ele fazer o procedimento e eu dar ok. Então, a gente vai atender o paciente real. Você aprende a teoria comigo, depois você aprende o paciente real. Você vai ter pacientes para atender no nosso curso. E o módulo 3, que é o módulo então que você já está preparado teoricamente para fazer. Pode fazer o módulo 3 primeiro? Não tem problema. A gente criou uma didática que os módulos podem ser dados independentes. Ah, legal. Isso que eu ia perguntar. Se eu já seguir uma norma. Eu já fiz o periarticular com outra pessoa, eu já fiz um curso, eu sei aplicar. Já fiz online. Já fiz online. Quero praticar. E eu quero praticar. Legal. Então você pode ir. Eu comprei um ultrassom. Agora eu quero trabalhar com ultrassom para eu guiar meus procedimentos. Então você é um aluno R3. Um aluno que você pode pegar o ultrassom e você vai guiar. Zonas mais complexas, exemplo, coluna, zonas quadril, que é muito grande, eu oriento a gente a fazer todos os procedimentos guiados. Né? Existem as técnicas, né? São técnicas planejadas, viu, gente? Existem livros e formações mundiais sobre injetáveis. Os injetáveis, eles não são novos para fisioterapia, mas os injetáveis são bem antigos. A gente tem um relato aí de muito tempo de injetáveis, a gente tem uma literatura gigante. O aluno que vai fazer nosso curso, ele acha que ele não vai estudar, ele vai ter que injetar muito, estudar muito. Tá? Para ele ter prática naquilo que ele está fazendo. Então, o R3, a gente vai pegar o ultrassom, vai fechar o diagnóstico, visualizar a estrutura e fazer a aplicação naquela estrutura, que a gente chama guiado isso. Juntando todos, a gente, depois que o aluno faz os 3 módulos, a gente dá um título dele, chama de FIP, que é Fisioterapia Invasiva por Procedimento, que é a metodologia completa com uma carga horária maior. Uau! E aí, depois ele pode registrar isso no conselho. Quanto tempo vocês levam para estudar? Quanto tempo um fisioterapeuta se forma fisioterapeuta? Quanto tempo de faculdade ele precisa? Então, a fisioterapia já mudou bastante, tá? Já foi de 4, 4,5 e hoje as faculdades são 5 anos. Então, 5 anos de fisioterapia, mais 2 anos de especialização em uma área. 7 anos. Eu vou fazer ortopedia, eu vou fazer osteopatia. Osteopatia é a maior especialização que a gente tem. Pode durar até 4 anos, tá? Que é a minha formação também de osteopatia. Acupuntura é 2 anos, né? E várias outras especializações são 2 anos. E aí, onde ainda vai ter o quê? Os cursos ainda capacitores. Mesoterapia, infiltração, fisioterapia injetora, aonde você vai ter que ter a carga horária adequada pelo conselho. O conselho juntou esses cursos como os cursos extras, que a gente capacita o fisioterapeuta. Porque, na teoria, como tudo é muito novo, a gente está falando de 2017 para cá, mas desde 2006 o fisioterapeuta já pode prescrever alguns tipos de medicações. Desde 2006, eu lembro que fiz o primeiro curso em 2006, eu vou ter quase entregando a minha idade. Em 2006, eu fiz um curso de fitoterapia e medicações homeopáticas. Foi primeiro a abertura da fisioterapia. Então, a gente está falando de 20 anos de desenvolvimento para chegar agora e conversar isso aqui com você. Então, assim, a gente tem que estudar muito. Talvez até as faculdades não estejam tão preparadas. Que o boom da fisioterapia injetora foi dos últimos 3 a 4 anos aí. Onde que teve o boom que começou, então, devido às regulamentações, começou a surgir formações nessas áreas. Eu creio até que a fisioterapia injetora ou os processos invasivos vão ser uma especialização em breve, maior, com carga horária, com residência, uma coisa bem mais aprimorada dentro da fisioterapia, que a fisioterapia já tem mudado tudo isso. E o que eu achei legal também, dentro da fisioterapia, é que hoje o fisioterapeuta está capacitado. Igual o médico pode sair e fazer uma cirurgia, mas ninguém vai fazer. O fisioterapeuta também pode se formar e amanhã fazer um injetável. Não é proibido. Só que a gente exige o quê? Uma formação, um adequado eticamente, que você estude
E para isso vem as formações e os cursos, para você aprimorar o seu trabalho, ter uma regulamentação, até mesmo se acontecer algum procedimento que dê errado. Hoje, a fisioterapia invasiva, isso é para os fisioterapeutas, é extremamente segura. Se você aprender a técnica correta, existem literaturas antigas já, se você fizer um procedimento adequado, praticamente zero de problema. Então, você fazendo certo, com antisepsia, asepsia, técnicas corretas, a gente tem uma resposta muito boa desse paciente. E uma melhora significativa dele, que é o que a gente quer. Liberar o cara para academia, liberar para o crossfit, voltar a jogar seu vôlei, voltar a trabalhar. Tem gente que está parada. Caso, então, precisa rapidez. E isso os injetáveis vieram para tapar essa lacuna. E o que você falaria agora para os profissionais que estão te ouvindo, estão te assistindo? Existe algum tipo de profissional que você fala assim, esse não pode fazer injetável de jeito nenhum, que esteja assim dentro da fisioterapia? Fala para essa galera que quer mesmo dobrar o faturamento, porque eu gosto de falar de dinheiro, né? E um atendimento R$8.000, eu não trabalharia aquela semana inteira. Eu pararia ali mesmo. Então, eu já fiquei com vontade de me formar de injetáveis agora. Não quero fisioterapia não, que demora 5 anos. Agora, ser uma pessoa que injeta aquelas injeções nos outros, eu acho maneiro. Sim. Então, o que você falaria para esses profissionais que estão aí? Porque eu percebo que esses profissionais estão dormindo. Tem gente vivendo aí com R$2, R$3.000 na conta, fazendo fisioterapia de plano de saúde. Esses dias eu fui fazer uma fisioterapia no plano de saúde. Eu tenho papel com 50 fisioterapias do meu plano de saúde. Eu fui fazer numa clínica e eu falei, eu não faço isso aqui, não perco o meu tempo aqui de jeito nenhum, porque isso não vai me adiantar de nada. Quando eu quero algo mais rápido, mais eficaz. Então, o que você falaria para esses profissionais que estão aí com plano de saúde, dormindo, não sabendo que existe essa evolução toda na fisioterapia? Eu falaria que você tem a melhor oportunidade do momento, porque a fisioterapia está passando por essa transição. Então, nesse tempo aqui, começou a transição das medicações, que a gente foi homologando as medicações, e hoje o fisioterapeuta é o profissional mais capacitado para fazer um injetável. Porque eu não só injeto a medicação. Depois eu planejo seu movimento, eu reabilito seu movimento, eu trabalho com carga, eu trabalho com a reabilitação do seu movimento. Então é um profissional mais completo para trabalhar o movimento. Então você está com déficit de movimento, procura um fisioterapeuta. Então é uma excelente oportunidade. Eu acho que é o melhor momento da fisioterapia. Então quem está parado, querendo uma área nova, já não aguenta mais trabalhar em plano de saúde. Por quê? Os planos, eles têm um valor a te pagar. E dentro desse valor, eles têm os procedimentos. Uma coisa que me exigiu sair e ir para os injetáveis é o que? A liberdade. Isso aí é excelente, gente. A liberdade de você decidir seu procedimento, decidir seu horário de tratamento e o que você vai decidir com o seu paciente. O fisioterapeuta é um profissional autônomo que tem total liberdade de decidir seu fisioterapeuta. A gente até brinca, a fisioterapia é com o fisioterapeuta. Então, a gente que decide o que vai ser melhor para o paciente. A gente não entende, através de uma avaliação complexa, tudo certo, você tem que fazer todo o trajeto correto, igual você aprende. Então, os fisioterapeutas, alguns decidiram trabalhar para o plano. E aí o plano, ele tem uma limitação, então ele não vai te pagar valores altos. Então, um exemplo, você vai trabalhar com 2 técnicas, 3 técnicas dentro do plano, sendo que eu tenho hoje mais de 30 técnicas melhores, que melhora mais rápido o paciente, portanto, são mais caras, e às vezes o plano não cobre. Um ácido hialurônico, um bloqueio neural, um campo indutor, um campo de indução, um laser classe 4, são aparelhos caros. Né? Um aparelho desse pode chegar a 150 mil, 200 mil reais. Então, assim, isso o plano não cobre. O plano cobre o basicão. Então, o plano também não está errado de pagar pouco. Então, você que está buscando áreas novas de tratamento, áreas novas de reabilitação, é um excelente momento. Tem que estudar.
Tem que estudar. Tem que estudar. Na minha área de tem que digital formar, tem que estudar. Todo mundo tem que estudar. Todo Eu não sei mundo. porque essa dificuldade também tão grande dos fisioterapeutas, né? Não, das pessoas. De geral, né? Dos profissionais, das né? pessoas, a dificuldade que tem. Você fala assim, ó, porque, olha que bacana, ele falou que para se formar um fisioterapeuta é a média de 8 anos, só nas minhas contas Sim. que eu fiz aqui. Para você hoje viver do digital, 30 dias você aprende como fazer. Você se dedicando 2 horas por dia, 30 dias você aprende tudo que você precisa para viver do digital. Então, você fala isso com a pessoa, ela, isso tudo? Aí você entende onde a gente está. Você fala assim, será que eu estou conversando com o público certo? Porque se você me mandar eu estudar por 1 ano para eu faturar de 30 a 50 mil por mês, eu vou sentar naquele 1 ano e eu vou, no final dele, faturar 30 a 50 mil por mês. É só me dar a primeira tarefa para eu fazer. Aí você fala com a pessoa que ela precisa sentar por 30 dias, ela pergunta isso tudo, e você fala, e agora? Né? O que a gente tem que fazer a partir de agora? Porque eu não sei. Eu não vou vender para você que amanhã você vai ter resultado aqui no digital, que você não vai ter. Por isso tem tanta gente frustrada aí. Não é só na minha área do digital, é na sua área de fisioterapia, é nos injetáveis. Todas as áreas hoje que eu estou atuando para posicionar profissionais no digital, eu vejo essa dificuldade das pessoas de sentar e estudar por tanto dias de quem já tem resultado que vai lá e indica. E no seu negócio, quantos dias você acha que uma pessoa ela precisa sentar e estudar ali fiel, quantos dias, quantos meses, não sei, para ela ser um fisioterapeuta de injetável assim, que ele consegue olhar para a cara do paciente e falar, essa injeção aqui vai melhorar ele. Então, eu acho que o fisioterapeuta, eu costumo deixar as terças-feiras para eu estudar, né? Para eu ter 1 hora para eu estudar, para eu planejar os meus cursos. Eu já deixei 2 vezes na semana. De noite, eu fiz a minha 2ª graduação praticamente à noite. Então, eu trabalhava no hospital, trabalhava no consultório e ainda ia estudar à noite. Então, assim, eu acho que não tem muito tempo, não. E é uma coisa importante também que eu acho. Nem todo mundo está preparado para os injetáveis. Tem pessoas que não têm filho, igual nem todo mundo está preparado para o digital. Não tá. Isso então, eu tenho assim, clareza. Você estuda aí 8 anos de fisioterapia, mas você vê que tem outras áreas que você pode trabalhar dentro da fisioterapia, sendo gestor, trabalhando em outras áreas, trabalhando com outros procedimentos e assim por diante. Tem cliente que chega no meu WhatsApp e eu falo, você não serve para ser meu aluno. Eu acho que é feeling. Tem gente que vai ter feeling para trabalhar em áreas específicas. Né? Exemplo, hoje dentro da fisioterapia a gente tem a fisioterapia pélvica que trabalha endovaginal. Então é uma coisa muito específica. Né? A gente tem fisioterapias diferenciadas para casos especiais, neurológicos, técnicas. Tem hidroterapia que você trabalha o dia inteiro dentro da piscina com o paciente. Ó, que legal. Né? Tem agulhamento, tem gente que tem pavor de enfiar uma agulha em outra pessoa. Eu tenho. Então, os injetáveis, piorou. Você tem que enfiar uma agulha e injetar uma substância química naquela pessoa. Eu comecei a assistir os videozinhos. Ai, que gastura, aquela agulha daquele nem tamanho. todo mundo vai ter esse filho. A gente vai ter que respeitar. Igual a gente tem outros profissionais de outras áreas que estão formados e trabalham em outras áreas adjacentes. Então, acho que também eu acredito em propósitos. Você tem que ter um propósito na sua vida. Eu gosto de tirar a dor das pessoas. Eu gosto de reabilitar as pessoas. Eu gosto de trabalhar com gente. Sempre gostei das agulhas. Tanto é que minha primeira formação foi acupuntura. Né? Então, assim, para mim foi muito tranquilo essa transição e foi agregando uma ferramenta. Mas realmente vai ter profissionais. Eu já dei aula na Favi, eu já dei aula no Salesiano, eu já dei palestras na UVV, né? Eu já dei palestras na Mescan e outras faculdades que eu já dei aula na Espirar, eu já dei aula. Então, assim, eu já dei aula em vários lugares, já tive muitos alunos fisioterapeutas. E você via que aquele aluno ali não tinha um feeling para aquela profissão, né? Então, assim, você vai ter que achar o seu propósito.
Que Eu legal. acho isso super importante. Achar o seu Eu brinco propósito. que não é só simplesmente você pegar uma seringa e injetar um medicamento. Você ainda tem que dar a classe de injetar, né? Não é tirar o alvo no paciente. Eu brinco com o paciente. Vou caçar, cadê a bunda do paciente? Né? Não, eu brinco que tem que ter uma classe. Existe técnica, existe procedimentos que você tem que fazer guiados. Então, existe técnica para tudo e tem feeling. Feeling profissional. Então, eu acredito que isso tem feeling profissional, sim. Tem pessoas que têm mais facilidade, outras vão ter que estudar bastante com a Carly, fazer bastante mentoria, até chegar no ponto ideal. Isso aí. Mas ó, é possível para todo mundo, tá? Eu já peguei gente que, né, minhas alunas estão me vendo, né? Que quando pegou a agulha tremia tanto, mas tremia tanto. Tem vídeo delas, bem assim com a mão. Ó. E assim, depois que ela fez o primeiro, ela falou, passou. E é possível para você. Você que acha que não consegue fazer um injetável, faz um curso de formação prático, onde você vai ter aluno, onde você vai ter paciente, você vai ter assessoria para você, você não fica sozinho no procedimento, né? E com pessoas experientes que vão te ajudar. Não adianta fazer um curso online, sinceramente, algumas coisas não tem jeito. Você precisa ter o híbrido, né? O que é um estudo que a gente está fazendo. Mas o curso online é importante para você aprimorar suas técnicas, entendeu? Hoje eu gosto muito de cursos online das minhas formações que eu já tenho. E hoje tem um cara muito importante que tem um curso online que tem muito capacitação. Então vamos fazer o curso online dele para a gente aprender novas técnicas. Eu uso muito meus cursos online assim. Mas o curso online é uma excelente oportunidade de você aprimorar um conhecimento. Rápido, né? Muito bem. Então, gente, vamos chegando ao final desse podcast. Tivemos uma aula sobre fisioterapia aqui, a importância do digital na fisioterapia. Por que eu falei a importância do digital na fisioterapia? Porque o digital você estuda 30 dias e a fisioterapia 7 anos. Então, é o digital que se encaixa na fisioterapia, porque ninguém se forma um fisioterapeuta em 30 dias, mas todo mundo consegue empreender no digital em 30 dias. Então, doutor Castilho, chama esses fisioterapeutas para se posicionar na internet, para fazer a formação, que até eu estou querendo fazer essa formação já, para fazer o que tem que fazer, para a partir do mês que vem, já começar a faturar 2, 3, 4, 5, em muitos casos que eu já vi, 10 vezes mais do que faturam hoje. Então, chama eles aí para a formação, para a próxima, que a gente vai chegar ao final desse podcast. Então, você que é fisioterapeuta, você tem que aprimorar suas técnicas. O mercado está aí, é uma oportunidade. E o mais importante, você vai dar o melhor para o seu paciente. Né? O foco da fisioterapia é a reabilitação. Então, assim, é uma área muito gratificante você trabalhar com os injetáveis, enquanto gente no supermercado, doutor, depois você fez aquela injeção, eu voltei a correr, eu estava parado, e eu voltei a trabalhar, e eu voltei a pegar minha filha no colo. Então, essa que é a parte legal das infiltrações. Então, você que é fisioterapeuta, vamos estudar, vamos aprimorar suas técnicas, venha fazer a nossa formação. Só você clicar lá no link da bio que tem todas as informações. Aqui embaixo também vai estar o Instagram dele. Entra no link da bio que você vai ter todas as informações. Ele está cada dia mais posicionado no digital. Então, você já sai dali falando, me manda o Pix para eu fazer da Mas minha eu vou falar formação. uma coisa muito importante aqui agora. Muito importante. É importante que você tenha um mentor. Hoje a Carly é minha mentora, né? Então, assim, você tá... Todo mundo sabe que eu vou falar aqui agora que você é fisioterapeuta também. Agenda cheia, tô no hospital, tô na clínica, consultório. E qual é o próximo passo? Eu não consigo pensar. Eu tô pensando em reabilitar meu paciente, tô no meio do procedimento. E aí ela só me manda, ó, a gente vai fazer esse planejamento aqui. Então é importante que você tenha alguém para fazer a mentoria do seu trabalho. É importante. A área da saúde, todo mundo sabe que é muito conturbada. Você não consegue pensar 3 coisas. Talvez as mulheres consigam, né? Mas os homens não, cara. Eu tô focado no meu procedimento, eu não tô pensando que eu vou postar hoje, né? Então é muito importante você ter uma mentoria, uma assessoria que vai te ajudar. A Carly é minha mentora, minha assessora nos meus procedimentos e todos os nossos passos a gente vai fazendo junto. Carly, eu tô pensando nisso. Não, você vai fazer isso. Vamos trabalhar essa semana isso. Então é importante que você tenha uma mentoria para te ajudar.
que o profissional de saúde é um profissional diferenciado. Não é igual um advogado, não é igual as outras áreas. Talvez até seja, né? Mas o profissional de saúde, ele está preocupado com outras coisas. E a gente vem de uma história de faculdade muito travado, né? Que não pode falar em dinheiro, que não pode falar não sei o quê, que não pode prometer nada. Então, assim, você vem todo com dificuldade de falar dessas coisas, né? Mas se você faz um procedimento de qualidade, eu uso produtos importados, você estudou mais de 20 anos que eu estou estudando para fazer esse procedimento na coluna do paciente, então tem que cobrar caro mesmo. Sim, com certeza. Até mesmo o paciente vai ficar estranho, né? De eu cobrar R$100 para fazer um procedimento e vocês falam, não é de qualidade. Exatamente. Né? Então, assim, quando eu vou trabalhar com o meu paciente, eles sabem que estão fazendo um trabalho de qualidade. E as minhas contas é assim, ó. Eu pago... Cada dia meu, ele vale de 3 a 5 mil reais por dia. Então, se eu estou sentindo uma dor que está me travando de trabalhar, eu não estou te pagando 1.500, eu estou perdendo isso aí. o meu faturamento porque eu não estou conseguindo trabalhar. Então, todas as contas, se eu faço um curso, se eu faço um procedimento estético, se eu faço um procedimento de dor, eu sempre olho para onde eu estou perdendo se eu não estiver fazendo aquilo. E é o que aconteceu com você. Perdendo um tempo com a pessoa que você ama, perdendo... Exato. Igual, o paciente chegou chorando porque ele não consegue carregar o filho no colo, um bebê. E ele queria muito ficar segurando o filho. Não conseguia dirigir. Não conseguia dirigir. Terrível. Né? Olha o impacto. Igual, tem um paciente que é Uber. Ele falou, cara, eu ganho dinheiro com Uber. Eu não quero nem saber quanto que é, não. Me dá um jeito aí. Ele nem pergunta valor. Então, é isso aí que é um posicionamento, é isso que é a gratificação de você fazer um procedimento injetável. Rapidez, técnica correta e reabilitação rápida do paciente. Botar ele para trabalhar, botar ele para fazer o que ele quer fazer. Então, gente, chegamos ao final de mais um podcast Viver do Digital. Hoje falamos da área da saúde. E você que é médico, fisioterapeuta, está aí querendo viver do digital e não sabe por onde começar, vai lá no link da minha bio também e vem conversar comigo no WhatsApp. Muito obrigada, doutor Castilho. Foi muito bom esse bate-papo. Abriu minha mente para sua área, já estou até com ideias de criativos aqui e vamos nessa que nós só estamos começando. Eu que agradeço o convite, me senti muito tranquilo aqui, a gente conversa bastante, então foi muito tranquilo, foi muito bom estar aqui, tá? E estamos aí para tirar qualquer dúvida, minhas caixinhas de pergunta, pode perguntar, tá bom? Muito obrigado. E é isso, gente. Tchau, tchau.